para o debate. Enfim, está todo mundo sentindo as consequências destas queimadas que têm se proliferado na região amazônica, no Pantanal, em São Paulo, aqui em Brasília, né? E estão sendo objetos de inquéritos da Polícia Federal, já que essa linha do governo de que parte destas queimadas tem como razão um ato criminoso. Eu vou começar esse debate pelo Cardoso perguntando, Cardoso, os poderes estão se omitindo neste assunto? Queimadas? Olá, Basílio. Olá, Caio. Eu acredito que nós estamos diante de um problema gravíssimo. Um problema que não pode ser explicado por uma única causa, mas há um complexo de causas que efetivamente concorrem para isso. Talvez a principal e mais importante tenha a ver exatamente com a questão climática. Todos nós sabemos o problema climático que atinge hoje o globo terrestre, e a não ser aqueles que têm uma postura negacionista em relação a isso, sabem que a situação está ficando delicada cada vez mais por uma série de consequências e de descompromissos de governos e de sociedades diferentes em todo o planeta Terra. Então, esta é uma situação grave e delicada que está gerando, como talvez causa principal, esse problema das queimadas no Brasil. Em segundo lugar, nós temos o problema das práticas criminosas que estão gerando essas queimadas. Ou seja, nós temos pessoas que, por razões que podem ser das mais diversas, mas nenhuma delas justificáveis, acabam fazendo com que isto seja uma realidade no nosso Brasil de hoje. E o terceiro lugar, existe, a meu ver, um desaparelhamento do Estado brasileiro para enfrentar essa situação. Tem razão o presidente Lula, e foi até um pouco atenuador da situação, quando diz que nós não estávamos 100% prontos para enfrentar esse problema. Primeiro, o clima realmente é um fator surpreendente. E, em segundo lugar, houve ao longo do último período de governo, da gestão do Jair Bolsonaro, uma situação de desaparelhamento do Estado em toda a questão do meio ambiente. Ou seja, nós tivemos desativação de órgãos, tivemos a paralisação de um conjunto de situações, busca de anistias, a afirmação de práticas de desmatamento, a ponto que, como eu sempre costumo lembrar, porque é emblemático, um ex-ministro daquele governo chegou a dizer que era necessário aproveitar a pandemia para deixar passar a boiada em relação ao meio ambiente e, portanto, gerar esse tipo de desestruturação que o Estado brasileiro sofreu. Para que possamos sair disso, é necessário que todos estejam juntos, independentemente de convicções políticas, ideológicas, nós temos que fazer uma verdadeira aliança, e a começar da aliança proposta dos três poderes. Ou seja, não se trata aqui de se discutir, o executivo é que deve ficar com o mico fica com não sei quem. Não, o Brasil precisa sair disso. E está correto o presidente da República quando chama a dialogar o legislativo e o judiciário. O legislativo porque pode ter ideias, pode ter sugestões que podem ser feitas, mas também porque pode aprovar leis e pode, inclusive, tomar medidas de fiscalização e investigação no âmbito parlamentar. Ou seja, o legislativo tem um papel muito importante, seja aprovando medidas provisórias, que são justificadas e encaminhadas pelo governo, seja aprovando iniciativas legislativas, porque o executivo não pode atuar sem base legal. Então, o legislativo é muito importante em todas essas dimensões. Por outro lado, o judiciário também é importante, porque o judiciário, além de dar sugestões, opiniões, ele pode agir na perspectiva de eventuais ações que cheguem ao seu controle, seja no plano de controle de constitucionalidade de lei, seja no ponto de vista de situações punitivas, seja o que for, o judiciário tem que estar presente. E mais, eu acho que talvez um outro passo importante que o presidente Lula pudesse tomar seria uma reunião com os entes federativos, chamar os governadores, conversar com prefeitos, para que nós possamos fazer um pacto nacional na defesa de uma mudança desta realidade. Acho que está correto o governo nesse caminho, acho que ele precisa aprofundá-lo, porque há muitos que procurarão aqui sempre tirar uma casquinha política ou tentar uma alternativa de atingir seus adversários por essa situação. Seja o que for, não cabe aqui agora ficar discutindo o que fez o governo anterior, embora eu tenha lembrado o que aconteceu como um histórico, nem o que está acontecendo hoje, que não pode ser objeto de uma situação de sinergia construtiva. Nós precisamos deste pacto que vença esse tipo de coisa. É uma situação que o Brasil não pode mais continuar vivendo.
Paula, emendando aqui na resposta do Cardoso, o governo anunciou que vai fazer uma reunião com todos os governadores do país para tratar de segurança pública e com os governadores das regiões afetadas pelas queimadas, incêndios, para falar, né, deste problema também. Então, aí uma reunião mais específica. Na sua avaliação, os poderes se omitem sobre queimadas? Olá, Basílio. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Olha, aqui eu acho que o que sintetiza melhor a situação é a manchete aqui da CNN Brasil. Lula pressiona Congresso e tenta dividir ônus de incêndios. E o dividir ônus no sentido bem amplo, mas especialmente o ônus político. O ônus político que, na verdade, é consequência da narrativa da esquerda brasileira ao longo dos últimos anos nos governos anteriores, nos dois governos anteriores. Foi Lula e a esquerda que politizaram a crise ambiental, né, que associaram aí questões de instabilidade climática e uma situação extremamente complexa de ser controlada, né, em relação às queimadas, aos focos de incêndio, sejam eles naturais ou antropogênicos, enfim, e jogando tudo isso na conta, né, do Poder Executivo Federal. Agora, quem semeia vento, colhe tempestade. O que acontece? Não só a situação se manteve, como ela se agravou sobremaneira. A gente já discutiu aí ao longo dos últimos meses, das últimas semanas, que todos os recordes em termos de devastação ambiental estão sendo batidos pela dupla Lula da Silva e Marina Silva. Então, esses são fatos, são incontestáveis. Então, agora é hora de arranjar outros culpados. Se antes, né, você tinha aí a figura do ex-presidente, do ex-ministro do Meio Ambiente, centralizando, né, toda a pseudo-responsabilidade pela situação, agora, naturalmente, isso deveria recair sobre o governo federal. Essa é a percepção da população em razão da narrativa que foi emplacada nos anos anteriores. Então, é impressionante. Agora a gente está tendo um grande evento, né, de música, de artes. Você não vê os artistas cobrando o governo federal por nada, pelo contrário, né? Então, é um silêncio ensurdecedor esse da classe artística, mostrando que não passava tudo realmente de propaganda política, né, de sequestro do discurso ambiental, simplesmente para ganhar poder. Isso posto, na verdade, quando a gente analisa a participação dos poderes independentemente, a gente tem o judiciário exercendo aí o seu exacerbado ativismo judicial, né? Então, você teve o ministro Flávio Dino dando 2 semanas para que o governo tomasse providências, inclusive a que foi anunciada agora, a medida provisória para crédito suplementar, né? Isso foi determinado pelo Flávio Dino, mobilização do Exército. Na verdade, é o judiciário que está tocando as políticas públicas de um governo absolutamente inerte e letárgico. Um governo que mandou uma peça orçamentária para o Congresso Nacional com um corte expressivo na verba do IBAMA para combate a incêndios e que o Congresso ainda fez o favor de tirar mais um pouquinho, né? E isso que você tinha o órgão solicitando mais dinheiro. Por quê? Porque, como a gente já mostrou aqui, eu faço questão de ler a notícia novamente. O cenário crítico atual já havia sido apontado em previsões meteorológicas e por características cíclicas das queimadas e do clima seco, considerando aí os grandes fenômenos meteorológicos. Não só isso, a gente teve um preâmbulo dessa tragédia no final do ano passado, na época lá que Manaus foi coberta por fuligem, esse tipo de coisa. Então agora o que o Lula da Silva ele procura fazer? Ele quer tentar jogar essa responsabilidade nos estados, quer tentar jogar no legislativo. Acontece que o pacote de medidas do legislativo diz respeito exclusivamente ao aumento da pena para crimes ambientais, e isso é um ponto, né, contradiz a narrativa da esquerda de que endurecer as penas não ajuda a combater a criminalidade. Nesse sentido, eu acho até lindo esse movimento. Mas, e também aprovar o crédito extraordinário, o crédito suplementar, tirar ele da meta fiscal, esse tipo de coisa. O Congresso ele fica cingido a isso. E isso é um problema essencialmente do Poder Executivo e do Poder Executivo Central, que tem aí a Força Nacional, que tem o Exército, que pode ser mobilizado e por aí vai. Então,
Na verdade, o Lula hoje ele é vítima da própria armadilha que ele armou. Ministra de Meio Ambiente, Marina Silva, que você acabou de citar na sua resposta, Coppola, tem batido na tecla que queimadas não são um problema só de meio ambiente, mas um problema também para o agro, um problema para a saúde pública, né? Tá todo mundo sentindo os efeitos dessas queimadas e também para a economia brasileira, tentando lançar luz para diversas áreas, né, da administração pública que estão sendo prejudicadas por este problema, que não está tendo contenção. Ela também lembra que há mais de 30, 40 anos, isso já poderia estar mais vivo nos debates aqui no Brasil, se recordando da ECO 92, aquele encontro em 1992, que tratou dessas mudanças, né, tentando antever a gravidade das mudanças climáticas que estavam por vir. Minha pergunta para vocês é no sentido de como o Brasil deve estar sendo visto lá fora, então. A gente, nos próximos dias, vai participar da Assembleia Geral da ONU. Ano que vem, seremos sede da COP30, Conferência Climática. Como será que está a cara do Brasil lá fora? Cardoso, a crise das queimadas prejudica a imagem do Brasil? Bom, primeiro uma observação, Basílio, que eu achei importante, uma fraterna discordância com o Caio, quando ele diz que o Lula jogou nos governadores a responsabilidade pelo meio ambiente. Perdão, não foi o Lula, foi a Constituição brasileira. Se você conferir, cai o artigo 23.6 da Constituição Federal, diz que é competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inciso 6, proteger o meio ambiente. Então não foi o Lula que pegou a sua responsabilidade e passou para governadores, Distrito Federal e municípios. Não. Foi a Constituição quem diz que é uma responsabilidade comum. Então, quando ele vai chamar todas as pessoas, é para harmonizar uma situação de proteger o meio ambiente. Dirá o Caio, não, mas no governo anterior vocês diziam... Veja, o que acontecia no governo anterior é que o ministro do Meio Ambiente mandou liberar a boiada para burlar as regras que estavam em vigor na União. Ou seja... Lula não fez isso, Marina não fez isso. Ou seja, o que o governo anterior fez foi desaparelhar IBAMA, foi fazer um conjunto de situações de anistia para queimada, envolvimentos apurados pela Polícia Federal no desmatamento. Isto foi feito na órbita da União. Agora, o que o Lula está fazendo? Cumprindo a Constituição Federal. Ele está chamando todos que, de acordo com o artigo 23.6 da Constituição Federal, têm o dever de atuar coordenadamente para proteger o meio ambiente e não está dividindo ônus político algum, ele está cumprindo a Constituição, chamando a responsabilidade de forma organizada como chefe de Estado, que é para que todo o Estado brasileiro, no âmbito federativo, atue. Ou seja, isto é absolutamente correto e está cumprida a Constituição. Então, portanto, perdão, mas não foi Lula que passou responsabilidades para governadores. Não, é a Constituição da República que ele jurou cumprir. Aliás, todos os presidentes da República juram cumprir as leis em vigor, mas alguns presidentes são coniventes quando seus ministros mandam passar uma boiada para destruir o meio ambiente do âmbito federal, ou seja, sem cumprir as regras que ele deveria cumprir, descumprindo deveres básicos que ele, como eleito, e seus ministros deveriam honrar. Então, acho que esta situação efetivamente está correta. Lula tem que chamar os três poderes e tem que chamar os entes federativos, porque é da responsabilidade de todos. Não se trata de, eu vou passar a bola para outro. Não, a Constituição é que passou a bola. Vamos ler a Constituição, o livrinho que nos orienta, que nós não podemos, então, nunca esquecer. Há alguns que querem rasgá-lo. Alguns que querem botar fogo nele, querem inclusive dar golpe de Estado. Mas ela vige como Constituição e como tal deve ser respeitada. Caio, a crise das queimadas prejudica a imagem do Brasil? Certamente, ainda mais dado o contexto que você colocou. Queria ler só para o doutor Zé Eduardo aqui, só para refrescar a memória dele. Em 2020, Marina culpou o governo Bolsonaro por incêndios no Pantanal. Em 2024, Marina fala em mudanças climáticas, seca e ação humana. Os focos de incêndio aumentaram 26%. Isso que essa manchete, ela ainda é de junho, né? Aumentou muito mais que isso. Isso é só para ilustrar aqui para o telespectador, tá? Tudo bem, obviamente, assim como a saúde pública, assim como em alguns casos a educação, o meio ambiente também é competência concorrente, né? O que o Zé Eduardo trouxe aqui à baila é o óbvio, o lulante. O que a gente está falando é de responsabilidade política. Por isso que eu disse,
A narrativa construída pelo lulopetismo, pelos próceres da esquerda, entre eles Marina Silva, Lula da Silva, é de que a responsabilidade era do governo Bolsonaro, né, que é ministra do Meio Ambiente. Em 2020, a gente teve a maior estiagem da história, só bateu o recorde recentemente. Então o cenário era praticamente idêntico. Aliás, tem falas do ex-ministro do Meio Ambiente falando justamente isso. Olha, o que está acontecendo é em parte comportamento humano, em parte fenômeno climático, é uma situação análoga à que tivemos em 2020. Só que o que mudou? Qual foi a variável? A variável é que agora os críticos injustos estão no poder. Aliás, eu fico imaginando, Zé, você falou aí de passar boiada. Por favor, isso dá para quantificar. Qual foi o impacto concreto dessas medidas e que medidas foram essas? Qual foi a boiada que passou? Qual foi o retrocesso na legislação? Ela foi aprovada pelo Congresso? Houve mudanças no Código Florestal? Do que a gente está falando? E se houve o desaparelhamento e o sucateamento, né, com o crescimento do orçamento público e com o orçamento público na mão de um governo que não tem responsabilidade fiscal, que mudou as regras do arcabouço, um governo que bate recorde de arrecadação, por que então os órgãos, né, de fiscalização ambiental, de combate aí ao desmatamento, por que eles não foram, vamos dizer, reaparelhados? Por que isso não aconteceu? Se quando a gente viu, na verdade, foi o movimento inverso. Da verba prevista, o governo federal vai, corta, contrariando os especialistas dos seus próprios órgãos, e depois o Congresso vai e corta ainda mais, e o Supremo Tribunal Federal tem que intervir e falar o seguinte: olha, pelo amor de Deus, vocês tratem de arranjar aí um crédito suplementar para isso. Então, essa é a situação que está posta, né? Agora, o que o Lula da Silva quer? Ele quer dividir a responsabilidade, porque isso está contribuindo para a queda na popularidade do governo. Já foi detectada essa tendência, e não só isso. O Brasil está passando vergonha. Por quê? Porque você tem um grupo político com uma narrativa ambiental que vai ser anfitriã da 30ª reunião da ONU sobre mudança climática, num ambiente de quebra de recorde de devastação ambiental. A gente, em um mês, perdeu o equivalente ao estado da Paraíba em queimada. Então, assim, é um governo inerte, é um governo letárgico, é um governo incompetente e é um governo que terceiriza a sua responsabilidade simplesmente colhendo aquilo que plantou. Plantou uma narrativa mentirosa sobre responsabilidade ambiental e agora está colhendo os resultados disso quando chega ao poder.